Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas? Hoje nós vamos fazer um programa com um tema um pouquinho diferente do que nós temos feito ultimamente. Estivemos até agora fazendo resumo de livros espíritas. Pega um livro, comentamos aqui, para abrir às pessoas, de repente, o interesse em ler aquele livro. Se você já leu tantos livros espíritas, de repente aquele você não leu. E em função de que a gente comentou aqui, acaba abrindo interesse em ir lá e ler o livro. Hoje nós não vamos falar de um livro específico, porque esse assunto tem muito na internet, tem muitos livros para o grande público, que é a física quântica. E nós fizemos o quê? Uma pequena correlação entre física quântica e espiritualidade. Lembrando que física quântica é uma coisa e espiritualidade é outra. E nossa tentativa aqui é desmistificar um pouco o que as pessoas têm feito com a física quântica. Por quê? Física quântica é uma ciência de estudo do comportamento das partículas subatômicas. E hoje se usa tudo aquilo que a pessoa não consegue entender direito, ela fala que é quântico. Então você tem a biologia quântica, a psicologia quântica, a medicina quântica, tudo usaram o seu nome quântico, quando na verdade não é quântico. Pois é, vamos lá. Então, o que acontece? Esse nosso bate-papo é para apresentar um comparativo entre essa ciência extraordinária, que é a física quântica, e espiritualidade. Eu posso falar um pouquinho de física quântica, afinal de contas eu sou físico, né? Sou formado em física e sempre me interessei muito por essa área da física. É uma área um tanto quanto diferenciada. Ela, como eu falei uns segundos atrás, é a área da física que estuda as partículas atômicas. O que é isso? Acontece o seguinte, até final do século XIX, a física era toda baseada nos trabalhos de Newton, na física clássica. Tá, eu pego esse óculos aqui, quantas vezes eu jogar ele de uma certa altura, ele vai bater no chão na mesma velocidade, os valores são sempre aqueles. E tudo aquilo que rege o universo macrocosmo, ele rege em cima desse estudo de Newton. Só que quando começaram a estudar o átomo, e começaram a perceber no átomo comportamentos que a física tradicional não consegue explicar. Aí que me interessou fazer esse trabalho com espiritualidade. Porque dia virá que as pessoas vão entender que espiritualidade não é uma coisa extraordinária, é uma coisa fora do normal. Mediunidade é fantástico. Dia virá que as pessoas vão entender, a ciência vai explicar que a mediunidade, que a espiritualidade são coisas totalmente explicáveis, que hoje a explicação nossa, ela não está baseada em princípios científicos do momento. Ou seja, o mundo espiritual não é uma coisa fantástica. Na verdade, o mundo espiritual é uma outra faixa de vibração, uma frequência diferente, que hoje a gente não consegue detectar. Um exemplo, um paralelo para tentar explicar, você está com o seu celular na mão. O seu celular, ele é um rádio, ele transmite ondas de rádio. Você vê as ondas de rádio? Não vê. Se você pegasse um celular no século XV, XVI e mostrasse, se existisse, se conseguisse vir no futuro, catar e levar lá, você seria morto na fogueira porque você era um bruxo. Isso é uma coisa de bruxaria. Cadê? Por onde a coisa está propagando? Isso vai pelo éter, vai para um campo vibracional magnético elétrico, um campo eletromagnético. Não havia como. Hoje os instrumentos conseguem medir. Pois é, por isso que me interessou falar em física quântica, em função
dessa forma tão extraordinária que é a física quântica. A física quântica, ela propõe uma nova forma de compreender a realidade. Ela foge aos conceitos que nós estamos acostumados. Isso leva as pessoas a imaginar um mundo totalmente místico. E a física quântica, ela não é mística. A gente ainda não consegue entender certas coisas, mas vai ter que abrir um campo de observação, um campo de análise novo, para que você possa fazer as conclusões. Então vamos lá. Uma das coisas que a física quântica propõe, ela explica e ela mostra matematicamente isso, é que partículas como os elétrons se comportam ora como onda, ora como partícula. Se você não estiver observando o elétron, ele estiver na natureza agindo, e você não estiver em cima dele, estudando ele, trabalhando em cima dele, observando ele, ele é uma onda. Ele se comporta como uma onda. Se você for fazer alguma análise em cima dele, ele passa a se comportar como uma partícula. Aí tem aquela experiência da dupla fenda. Fizeram dupla fenda numa parede, e se você joga, por exemplo, bolinhas, a bolinha que foi na fenda A vai aqui, a bolinha que foi na fenda B vai lá. Só que na hora que você faz isso com elétrons, você joga um elétron que você jogue, acontece uma coisa louca de tudo. Ele vai aparecer nos dois. Mas como se é um elétron? Pois é. Mas isso aí já entra para o campo do misticismo? Não. Tem toda uma explicação para isso. É isso que é o que torna a física quântica espetacular. Ou seja, a realidade pode ser afetada pelo ato de observar. E a gente viu muita coisa no contexto espiritual em que o nosso pensamento interfere, a nossa vontade interfere. Se você for assistir, alguém te convidar para assistir um trabalho de mediunidade de efeitos físicos, você tem que estar muito preparado para isso. E é muito provável que talvez você chegue lá na porta da casa espírita, eles não deixem você entrar. Porque a forma com que você está conduzindo o seu pensamento vai atrapalhar o trabalho. Um médium preparado percebe isso, fala, o senhor não vai poder entrar. A forma com que o senhor está, a tua forma de pensar, o que está levando o senhor a vir aqui, atrapalha o trabalho. A mediunidade, o espírito comunica com o médium, mas o médium precisa ter uma certa sintonia que está muito próximo disso. A realidade pode ser afetada pelo ato de observar. Depende do posicionamento do médium, você não vai ter comunicação coisíssima nenhuma. Você vai ter apenas um animismo. Então, quando você começa a estudar o componente microscópico, né, a partícula subatômica, ela tem umas características muito interessantes. Eu vou dar mais uma. Imagine o seguinte, você tem um átomo em que o elétron está girando em volta do núcleo. Isso aí é clássico, todo mundo já pegou essa figurinha na internet, na televisão, nos livros. E quando você dá energia para esse átomo, o que é dar energia? Você dá calor. Imagina que você pega uma barra de ferro e esquenta ela. Você está dando calor. Esses elétrons vão vibrar muito mais rápido. Então eles vão ganhar energia, eles vão girar muito mais. O que eles vão fazer? Se afastar do núcleo. O que a física clássica vai dizer? Quanto mais energia, mais você vai se afastando. Você pegar um barbante, amarrar uma pedra e começar a girar, se você deixar a mão um pouco frouxa, a pedra vai se distanciando, porque ela está ganhando energia. Mas no mundo atômico não acontece isso. Como não? Não. O átomo começa a ganhar energia, vai, ele atinge um quantum de energia, um pacote de energia, que ele salta para uma outra órbita. Ele não vai linearmente para outra órbita. Tem mais. Quando ele faz esse salto, ele desaparece da órbita onde ele estava e reaparece na outra órbita. Mas ele foi para onde? Nós não sabemos.
A ciência não sabe explicar para onde o elétron foi. Mas ele se transforma em antimatéria, que não sei o quê. Tudo bem. Grandes possibilidades de ser isso mesmo. Mas a física quântica, ela é extraordinária porque ela é fascinante. E aí, o que acontece? Heisenberg cria o princípio da incerteza de Heisenberg. Por quê? Você não consegue com precisão saber a posição e a velocidade de uma partícula. No mundo macrocosmo você consegue saber a posição e a velocidade de um corpo. No mundo microscópico você não consegue. Então ele está girando? Tá. Ele apareceu no outro ponto? Apareceu. Ele apareceu onde? Não dá para saber. Então, o equacionamento matemático probabilístico, você tem um resultado probabilístico. Você quer ver outra? Partículas entrelaçadas, ou seja, duas partículas que estão ligadas de alguma forma, você dando energia para uma, está dando energia para outra. Então, você deu energia para essa aqui, ela gira, ela tem algum comportamento, a outra é afetada. Mesmo que ela esteja à distância, mesmo que ela esteja longe, a outra partícula vai ser afetada porque essa aqui foi afetada. Pois é. Aí nós começamos, eu escrevi ali, surge uma conexão profunda e invisível entre todos os elementos do universo. Aí você começa a lembrar que no Espiritismo a gente aprende que você está aqui na Terra e você pensa numa pessoa querida, e de repente essa pessoa querida não está na espiritualidade aqui, está na espiritualidade do outro lado do universo. Instantaneamente ela vem. Instantaneamente? E a velocidade da luz? Pois é. Esses elementos não fluem no mundo da espiritualidade. Falando em luz, imagina que você tem 2 fótons. O que é um fóton? O fóton é um quanto de energia que sai da luz e bate nos seus olhos. Então a luz que você está vendo dá uma impressão que é que nem uma cachoeira, que a água cai de forma contínua. Não, a luz vem em pacotinhos. Imagina que você pudesse sentar em cima de um pacotinho de energia que está saindo da lâmpada e está vindo. Se fosse microscópico, você pudesse sentar em cima de um pacotinho desse. Se você olhasse para o lado, o outro pacotinho que está passando, ele não se comporta como a relatividade, ou seja, você está numa velocidade e ele também está, então os dois estão juntos. Não. Se você passar, ele vai passar para você na velocidade da luz. Você não vai ver ele. Nossa, mas que coisa louca. Então, a coisa é muito diferente, muito diferente. E isso leva a algumas compreensões, vamos falar assim, você compreender o universo de forma diferente. E aí, o John Weller, eu tive que anotar o nome porque é um nome complicado, eu não ia conseguir gravar. John Weller e Eugene Wigner propuseram que a consciência influencia a realidade. Olha só. E no Espiritismo, nós temos que sair, pessoal, daquele espiritismo católico que a maioria das pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Aquele espiritismo protestante. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia e com um viés religioso, porque ele está baseado nos ensinos do Cristo, de amor, de caridade. Mas o espiritismo transcende a uma religião clássica. Então, nós vamos aprender no espiritismo que a consciência influencia a realidade. Isso é fato. Nós vivenciamos o nosso pensamento. André Luiz falava isso em livros que ele escreveu na década de 40, década de 50. Quando a ciência, a medicina nem sonhava em dizer que o seu comportamento afeta a sua saúde. Naquela época, se você está feliz, se você está triste, não tem nada a ver com a doença que você tem. Você tem que tomar remédio e acabou. Hoje a ciência sabe que a sua alegria vai melhorar a tua saúde. A sua alegria vai mexer com todas as suas células. A tua raiva, o teu ódio vai mexer com todas as suas células. Pois é, o observador
colapsa possibilidades em realidade concreta. Frases do John Weller. E o Espiritismo mostra isso para nós a todo momento. Como eu disse, André Luiz, na década de 40 do século passado, ele dizia, formas pensamentos. O pensamento tem formas. O pensamento não é abstrato como a gente pensa, não. E nos centros espíritas, isso passa assim, né? É verdade, a gente pensa, mas não se aprofunda nessa análise de que o pensamento é vida. Não, vida é a ação que eu faço. Vida é a palavra que eu vou proferir. Não. Sim, realmente, a palavra e a ação são coisas muito concretas. O pensamento também. E a física quântica vem nos mostrar isso. Quando você começa a trabalhar a física quântica com filosofia, essas descobertas da física quântica abrem achados, né? Esses achados da física quântica abrem espaço para reflexões filosóficas de o comportamento do ser humano. O comportamento dele pode mudar a realidade dele. Mas antes de se pensar em física quântica, os espíritos já falaram isso para Kardec no Livro dos Espíritos. Que o seu posicionamento mental influencia diretamente em sua vida. Hoje a ciência fala que sim, mas espera um pouquinho, a ciência espírita falou isso há 200 anos atrás. E muita coisa que hoje acontece, antigamente era visto como metafísico. A ciência hoje, como por exemplo, antigamente você falava, não, mas isso é uma coisa metafísica. O fato de eu estar irritado não vai afetar o meu organismo. Vai afetar o organismo, sim, senhor. Eu posso me curar de uma doença grave só pela minha vontade. Mas o Cristo disse, se você tiver a fé de um grão de mostarda, se movimenta uma montanha. E se tem uma coisa que as pessoas falam, mas a gente tem muito pouco, é fé. Lembra de Pedro? Pedro viveu do lado de Jesus. Pedro viveu ali, tete a tete com Jesus. E na hora fatídica, ele fugiu. Eu não fugiria. Fugiria sim. Nós todos fugiríamos. Nós ainda, apesar, eu entendo, o ego ele é muito forte, imagina, eu sou, nós não somos, nós somos muito fracos ainda. Estamos engatinhando no processo de obtenção, de desenvolvimento, de aplicar uma fé viva. E nós estamos lendo nos livros espíritas, vivenciando no ambiente espírita, essa luta para realmente termos a fé viva. Que tenhamos a humildade de falar, puxa vida, eu tenho fé, mas eu tenho que lutar cada vez mais para que essa minha fé seja tão sólida, mas tão sólida, que na hora de uma provação dificílima da vida, eu não desista. Quem de nós, num momento muito difícil da vida, mas daqueles momentos assim, muito doloroso, a gente não questionou. A gente questiona. Aí eu sempre vou lembrar da época de Jesus, em que os apóstolos, com exceção de, acho que João Evangelista, o resto todos fugiram de medo. Mas viviam com Jesus. E se eu vivesse com Jesus, eu não fugiria. A gente foge nos dias de hoje. Há quantos e quantos momentos nós não fugimos para saciar a nossa vaidade, para saciar a nossa prepotência, o nosso medo. Mas enfim, nós, na nosso próximo encontro, nós vamos continuar falando desse tema, porque até o presente momento eu estou fazendo alguns comentários sobre a física quântica, sobre essas coisas assim, extremamente interessante. Nossa, mas
parece uma coisa meio espiritual. É que nós estamos aprendendo nessas descobertas que o mundo físico não é só isso que nós estamos vendo. O mundo físico é muito mais profundo. E essa profundidade do mundo físico, ele começa a esbarrar numa outra realidade, que é a realidade espiritual. E muitas pessoas gostam de viver naquele contexto religioso, né, do Deus velhinho de barba branca com túnica branca, né, aquela barba branca com aquela túnica, com aquela bengalinha, e sei lá, acho que metade da humanidade pensa assim, não consegue extrapolar e ver um Deus diferente. A grande maioria das pessoas constrói um Deus para si, para que esse Deus perdoe as suas falhas, enalteça suas virtudes. Então as religiões, cada um cria seu Deus, e Deus é um só. E ele não é um velhinho de barba branca, né? Ele está no universo todo. No Livro dos Espíritos, primeira pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, entre elas a física quântica. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Vamos continuar esse assunto. Tchau, pessoal.